Boa noite, saúdo a todas com a paz do Senhor, irmãs. Hoje eu vim falar sobre um texto um versículo, né? Muito falado, né? Muito citado pelas pessoas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, né? Só que assim, muita gente acha que quando elas falam assim, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente acha que é tipo assim, Deus é seu empregado, né? Ah, se eu pedir isso, Deus vai me dar. Se eu pedir aquilo, Deus vai me dar. E não é assim que funciona, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se apegar muito ao contexto da história, né? Esse versículo tá lá foi Paulo que escreveu. E assim, quando Paulo, a gente tem que se apegar muito ao contexto do que tá citando aquele versículo, né? Que tá empregado aquele versículo, né? E ele foi citado por Paulo, né? Em um momento muito delicado de Paulo. Paulo estava na prisão, né? E ele citou esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E isso quer dizer que quando você está passando por um momento difícil, tipo, veja, Paulo estava preso, ele estava num lugar escuro, um lugar frio, um lugar escuro, frio, né, solitário, aonde ele fazia apertado, pequeno, né, onde ele fazia suas necessidades dentro de um buraco, né, e assim, se qualquer pessoa for olhar, não olhar pelos olhos da fé, vai começar a murmurar, né? Mas você via a paixão dos discípulos, né? Quanto os discípulos eram apaixonados por Cristo, né? Tipo, você passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, que é por amor a Cristo, você tá dentro de uma prisão, né? Escuro, frio, fazendo suas necessidades num buraco, sofrendo, e ainda dizer isso, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quer dizer que só Cristo pode lhe dar a força para passar pelos momentos mais difíceis da sua vida. Pode ser na tristeza, na angústia, né? Na hora de um luto, né? Você via que os discípulos, eles sofriam por amor a Cristo com muita reverência, com muito prazer, né? Por quê? Porque eles colocavam Deus acima de todas as coisas. Antigamente, você servir a Cristo, você tinha seus bens confiscados, você era perseguido, você era ameaçado de morte. E mesmo assim, eles continuavam fiéis a Cristo, com muito amor e muita dedicação, né? E não parava os seus ministério, né? Paulo mesmo, por onde ele ia, ele pregava o evangelho com tanta força. E quem era Paulo, né? Que perseguia os cristãos, né? Os cristãos. Matava mesmo. E depois que ele teve um encontro com Cristo pessoalmente, ele se converteu ao evangelho e fez um maravilhoso ministério, né? Tanto que as cartas de Paulo são as melhores, né? Porque ele ficou responsável pelos gentios, né? Que são os não judeus, né? Porque Cristo, ele veio para os judeus, né? Só que como a graça de Deus ela é muito vasta, muito ampla, ele não se ateu só para os judeus, né? Tanto que muitos judeus recusaram a graça de Cristo, né? E ele ampliou sua graça, sua grandiosa graça, para os gentios, que somos nós, né? Os não-judeus, né? E assim, você via que os discípulos de Cristo amavam tanto a Cristo. Veja que Pedro, ele negou Cristo por 3 vezes, com medo, né? Na hora que Cristo estava no seu pior momento, ele com medo de ser crucificado, né? Com Cristo, ele negou a Cristo, né?
negou a Cristo. E veja a morte de Pedro. Como foi que ele morreu? Depois que Cristo restaurou ele, né? Ele disse, edificarei sobre você, porque assim, ele teve um ministério, depois que ele foi restaurado, ele edificou a igreja, né? Ele ficou responsável pelos judeus e pelos gentios. Aí depois que Paulo se converteu, ele ficou somente com os... Paulo ficou somente com os gentios e Pedro só com os judeus, né? E assim, Pedro, ele negou a Cristo por 3 vezes, né? E veja a morte de Pedro, né? Muitos falam, não tá na Bíblia, né? Mas assim, muitos falam, não sei também se é verdade, né? Porque assim, a gente vai de acordo com o que tá na Bíblia, né? Não tá na Bíblia, muita gente discorda, né? Mas assim, muitos falam, não tá na Bíblia, mas muitos falam que Pedro, ele morreu crucificado. Ele negou a Cristo 3 vezes, para não ser, como ele disse, ser crucificado com Cristo. E olha como ele morreu. Correu tanto da cruz que morreu com muita gratidão a Cristo, né? Com muita reverência a Cristo. Foi tanto que, quando ele foi crucificado, ele disse, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, entendeu? Porque realmente ninguém é digno, né? De nada, né? Nós estamos somente pela graça, né? Que grande graça, né? Que ninguém merece, nem a presença dele. Mas a sua graça, seu amor é maior do que o nosso pecado, né? E olhe também para Tiago. Tiago, ele morreu a espada, né? Tiago morreu a espada. André morreu crucificado em uma cruz em formato de X, né? Mateus morreu, tudo isso por amor a Cristo, né? Porque eles eram perseguidos mesmo antigamente, né? E hoje nós não somos, não temos isso, não temos ninguém confisca nossos bens, ninguém, assim, tem perseguição, tem sim, né? Mas não é como antigamente, que eles iam para matar mesmo, né? André morreu crucificado na cruz em formato de X. Mateus morreu a espada também. E João foi o único que morreu de velhice. Mesmo assim, não foi uma morte normal. Não foi uma morte assim. Foi uma morte isolada, né? Ele morreu isolado na ilha de Patmos. Foi o único que morreu de morte natural. Então, quer dizer esse versículo que a vida, ela é muito difícil, irmã. Não é fácil, a vida não é fácil. Mas com Deus, nós conseguimos aguentar forte, suportar, né? Nós conseguimos aguentar, suportar, né? As dificuldades que vier para nossas vidas, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da palavra, né? Que ela seja acolhida no seu coraçãozinho e que você renda a sua vida a Jesus Cristo, né? Que não é fácil, como eu disse, não é fácil, né? Como a palavra diz, nós somos como um cordeiro, né? Levado a matadouro, como ovelha ser levado ao matadouro todos os dias por amor a Cristo. Mas isso é o de menos, gente, né? Olha quanto Cristo sofreu naquela cruz, né? Por amor a nós, né? Amor maior que os nossos pecados, né? Isso é o de menos, né? Então é isso, gente. Tenha uma boa noite e que Deus continue te abençoando grandemente. Beijos.